Então há poucos dias eu fiz um vídeo falando aqui sobre a curva de impedância de Twitter. Então eu fiz a medição com o software DATS, né, de curva de impedância de cada um desses aqui. Fiz alguns comentários, né, sobre a utilização, né, de cada um desses twitters, levando em consideração a curva de impedância que eles apresentam, tá? Então naquele vídeo eu acabei não comentando, né, quanto aos twitters de cristal, né, eu comentei que eles não poderiam ser utilizados com filtros de 12 decibéis por oitava, né, porque eles causam uma aberração, mas não cheguei a mostrar qual é o comportamento deles com um filtro de 6 decibéis por oitava, tá? Então, como esses twitters aqui têm a variação de impedância bem brusca, eles acabam deixando o crossover sem carga, né? Então, vou mostrar aqui novamente a impedância dele. Então, aqui a gente vê a característica de impedância desse Twitter, né? Ele inicia aqui ó, com mais ou menos 15 ohms, ele vai com 15 ohms até aqui mais ou menos, aqui no 5K a impedância dele começa a subir, ó. Aqui já está em 23, né? 68 aqui em 8 kHz, e aqui ele tem um pico de 97 ohms, tá? Então depois aqui ele tem outros picos, né? Então ele não tem uma impedância constante, né? Então o crossover não tem como trabalhar com isso, né? Os crossovers passivos são feitos para trabalhar com impedância constante, não com impedância variável. Então esse tipo de Twitter aqui é indicado somente para crossovers de 6 decibéis por oitava, ou seja, só um capacitor mesmo. Primeiramente eu vou mostrar aqui como é que seria o comportamento correto do crossover, tá? Nesse momento aqui o crossover está sem carga, né? Eu vou conectar aqui nesse Twitter, ó. Esse Twitter aqui. Esse Twitter aqui tem em torno de 8 ohms constante, tá? Então quando eu ligo aqui, ó, notem que o filtro, né, o crossover tem um comportamento adequado, né, sem aberrações, tá? Lembrando que isso aí não é resposta de frequência, tá? Isso aqui é a tensão que está indo pro Twitter, né? Claro, quando eu ligo aqui, ó, então esse gráfico aí mostra a intensidade de tensão para cada frequência que chega no Twitter, tá? Então notaram ali que o crossover passa a funcionar corretamente, né, com um Twitter de impedância constante, né? Poderia fazer com esse aqui também, ó. Então notem aí que ó, fica esse padrão uniforme, né? Tem um pouquinho de diferença aqui nessa região, mas dá para considerar que fica uniforme, né? Então se eu colocar aqui um outro Twitter, ó, como carga do crossover, então o crossover se comporta corretamente, né? Porém, quando eu coloco esse tipo de Twitter aqui, ó, piezoelétrico, a gente tem um comportamento errôneo do crossover. Então, vou tentar ligar aqui. Ó. Então, olha como é que fica o crossover. Então, ele se comporta errado, né? Fica com essas aberrações aí, ó. Então, naqueles picos ali, o Twitter vai receber mais tensão. O crossover vai entregar tensão conforme a impedância do Twitter, né? Então, se eu pegar aqui, por exemplo, esse Twitter aqui, ó, também ele vai ter essa característica, tá? Ó. Então fica esse pico aí, né? Então o Twitter recebe mais tensão naquele pico ali, tá? Então, o que eu não comentei no outro vídeo é o seguinte: como que fica o comportamento se a gente usar um filtro de 6 decibéis por oitava, tá? Então é isso que eu quero mostrar nesse vídeo aqui, tá? Então o que eu vou fazer para tornar o filtro de 6 decibéis por oitava? Eu vou desligar a bobina aqui, ó. Tá? Desliguei. Então agora ficou só esse capacitor na jogada em série com o Twitter. Olha só o comportamento do filtro de 6 dB por oitava sem carga, tá? Agora eu vou mostrar como que ficaria num Twitter normal, um Twitter desses aqui, ó. Tá? Ó, temos aqui uma aberração aqui porque a gente está entregando
tensão perto da frequência de ressonância desse Twitter aqui, tá? Vamos pegar um outro Twitter, esse aqui, por exemplo. Ó. Então, temos aí o comportamento, né? Então, o capacitor, né, o filtro de 6 dB, como ele não é muito seletivo, né, ele leva a tensão em uma gama maior de frequência por Twitter, tá? Então acaba caindo dentro da frequência de ressonância dos Twitters, né? Então, deixa eu mostrar aqui com esse aqui. Ó. Então o filtro solta um pouquinho mais de tensão, né? Na região onde tem a frequência de ressonância, tá? Vou mostrar com esse aqui. Ó. Então fica esse pico aí porque a gente está colocando, né, a frequência bem em cima da FS do Twitter, né? Então Twitters aqui que não tem FS, que nem esse aqui que não tem frequência de ressonância, aquilo ali vai se comportar melhor, tá? Ó. Então Twitter de impedância constante, aquela curva lá de entrega de tensão vai ficar mais uniforme, ó, com esse Twitter aqui, tá? Agora eu vou mostrar então como que fica com um Twitter, né, de cristal, né, um Twitter piezoelétrico. Ó, deixa eu dar um pause aí. Então notem que ficou bem melhor, né, do que com o crossover de 12 dB por oitava, tá? Então é por isso aqui que eu recomendo, né, que esses Twitters de cristal sejam somente usados com crossovers, né, de 6 dB por oitava, ou seja, só um capacitor mesmo em série com ele, tá? A gente controla bem melhor o Twitter, ó. Não fica aquela aberração imensa. Então eu vou dar um play ali em cima. Tá ligado? Eu vou deixar ele de cabeça para baixo aqui, ó, porque não faz diferença na curva. E a gente não fica escutando esse barulho que é um ruído branco, tá? Então agora eu vou vir aqui e vou ligar a bobina, ó. Vou ligar ali no terminal negativo, ó. Olha só o que acontece quando eu ligo a bobina. Olha a aberração que fica de frequência, né? Isso aqui é a entrega de tensão para o Twitter, né? A saída do filtro do crossover, ó. Então, 6 dB por oitava, né? E 12 dB por oitava. Notem que a gente acaba criando um fenômeno, né? Uma aberração, né? Na resposta de frequência do crossover, tá? Que vai acabar se transferindo para a resposta de frequência do Twitter, né? Então é isso aí. Um abraço.